Hoje é terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Está no ar o Diversa em Rede, trazendo para você os principais assuntos do dia. Acompanhe a edição de hoje através da TV, pelo nosso site diversa.tv e nossas reportagens pelas redes sociais, nos endereços que aparecem aí na sua tela. Durante toda essa semana, a última de 2021, teremos jornais especiais. Vamos trazer uma retrospectiva dos principais assuntos que marcaram o ano, o segundo de pandemia. Repercutindo e regionalizando as informações, eu conto com a participação dos jornalistas Ricardo Ribeiro, da Zona da Mata, Sabrina Silva, do Campo das Vertentes e Laura Marques, da região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos aos assuntos que foram destaque neste ano para discutirmos e relembrarmos na edição de hoje. O assunto é economia. Ano marcado pela alta dos combustíveis, greve dos caminhoneiros e dos reflexos nas regiões de Minas. O impacto da inflação também nos alimentos, com o preço das carnes nas alturas e embargos externos após casos de vaca louca no Brasil. E na política social, mudanças e ações nas esferas federal e estadual. Bolsa Família extinto, auxílio emergencial encerrado, lançamento do Auxílio Brasil e benefício estadual criado. Vamos mostrar também o aumento da fome de pessoas vivendo em situação de rua. É agora no Diversa em Rede. E nós começamos falando sobre economia. A alta no preço dos combustíveis, sem dúvida nenhuma, marcou este ano de 2021. Foram ajustes recorrentes e fechamos o ano com o preço da gasolina acima dos R$ 7,00 em grande parte das cidades brasileiras. Com isso, vieram greves dos caminhoneiros e também manifestações nas estradas. Vamos relembrar. Nunca esteve tão difícil encher o tanque de combustível dos veículos como em 2021. O valor está pesando no bolso dos brasileiros. O primeiro reajuste deste ano foi em janeiro, quando o litro da gasolina subiu de R$ 1,84 para R$ 1,98. Um aumento de pouco mais de 7,5%. Mas no segundo semestre desse ano, o preço da gasolina e do diesel chegou a aumentar 6 semanas seguidas. Os reajustes ao longo do ano tiveram um salto acumulado de mais de 70%. Atualmente, o litro da gasolina ultrapassa os R$ 7,00. A justificativa para tantos aumentos é a formação do preço dos combustíveis. Ela é composta pela soma entre o preço exercido pela Petrobras nas refinarias, os tributos federal e estadual e os custos de distribuição e renda. Mas, de acordo com especialistas, o que mais impacta no preço do combustível é o valor praticado pela estatal, baseada na cotação do dólar internacional. Quanto maior for o dólar, maior será o preço do barril de petróleo e, por consequência, dos combustíveis. Os aumentos impactaram principalmente no setor de transportes. Os caminhoneiros chegaram a paralisar os trabalhos em setembro, como forma de protesto. Os trabalhadores bloquearam estradas de 16 estados. O movimento durou pelo menos 3 dias, mas perdeu forças quando o presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberassem as rodovias. São nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar. Pois é, o ano não foi fácil para os caminhoneiros e, claro, isso tudo traz um impacto direto na economia e também em nossas vidas. E para discutirmos esse assunto que, infelizmente, foi tão recorrente ao longo do ano, eu vou dar um giro com os nossos correspondentes. Quero chamá-los aqui agora, conversar primeiro com a Laura Marques. Laura, uma boa noite para você. Olha, a gente acompanhou durante todo o ano, a mobilização de caminhoneiros em todo o país, muitas das vezes também indicativo de greve estadual, outras greves nacionais. O presidente Jair Bolsonaro se mobilizou em muitos momentos e também isso aconteceu aí na Grande BH, não é, Laura? Conta um pouquinho pra gente sobre como é que foi o ano aí para os caminhoneiros. Boa noite, Elias. Vamos tentar fazer uma retrospectiva dessa história toda, as paralisações de caminhoneiros, o aumento do preço dos combustíveis, isso foi muito marcante ao longo do ano de 2021, até porque a gente sabe que
Paralisação de caminhoneiros significa paralisação quase que de todos os setores, né? Porque a grande maioria dos produtos que a gente tem no Brasil são transportados por meio das rodovias, com os caminhoneiros. Então, por isso, o impacto de uma paralisação deles é gigantesca e fez, claro, o presidente Jair Bolsonaro se posicionar de alguma forma diante dessa situação. Ao longo da pandemia, o preço dos combustíveis subiu muito, Elias. Como a gente viu aí nessa reportagem, subiu por conta do valor do dólar, por conta dos preços que são praticados internacionalmente, porque a Petrobras, que é a produtora, né, de petróleo, de combustível, que repassa para a produção de combustíveis aqui no Brasil, a Petrobras segue a lógica do aumento de preços internacional. Então, de fato, aconteceram esses aumentos que são impactados também por outros fatores, por exemplo, ICMS, né? São também questões que influenciam nos preços dos combustíveis. E aqui em Belo Horizonte, esse aumento foi super expressivo, assim como em outras partes do país. E eu estou aqui, inclusive, com um levantamento, né, que mostra o tamanho desses reajustes que aconteceram nas bombas, que é o fator que levou a essa greve dos caminhoneiros, afetando, então, a sociedade como um todo. Vou trazer aqui dados que foram coletados pelo site Mercado Mineiro. É um site que faz pesquisas de vários preços aqui na região metropolitana e eles fizeram exatamente uma retrospectiva pensando de janeiro a novembro quais que foram os principais aumentos. E claro que os combustíveis são os produtos mais impactados ao longo desse ano. Vou trazer aqui esses dados, eu acho que os nossos telespectadores vão ficar impressionados. Olha só, lá em janeiro, o preço da gasolina, o litro da gasolina, era em média de R$ 4,65. No mês de novembro, que foi o último levantamento do site Mercado Mineiro, o preço médio, não estou falando aqui dos maiores valores, estou falando do preço médio, foi de R$ 6,91 o litro da gasolina aqui em Belo Horizonte e nas cidades da região metropolitana. Então veja só o tamanho disso, o quanto que isso pesa no bolso do consumidor. Pensando também no etanol, que tem uma lógica diferente, porque não é a Petrobras que produz, não vem de combustíveis fósseis, não vem do petróleo, mas também teve um aumento super expressivo. Olha só, em janeiro, a média de preços era de R$ 3,21. Em novembro, chegamos a R$ 5,59, Elias e telespectadores. Então veja só, um aumento de 74%. No caso do etanol, esse aumento aconteceu principalmente por conta de geadas, estiagem. Como o preço da gasolina e do diesel estava altíssimo, muita gente então correu para o etanol, fez então com que a demanda ficasse muito mais alta do que a quantidade de oferta de álcool que tinha no mercado, então de fato fez também o preço subir muito. No caso do diesel, que era o principal problema para os caminhoneiros, né, já que é esse combustível que eles utilizam, lá em janeiro os valores estavam em torno de R$ 3,84. Em novembro, R$ 5,41, aumento também muito alto de 41%. E aí, diante desse cenário todo, Elias, ao longo do ano a gente teve vários problemas, inclusive políticos, relacionados ao aumento dos combustíveis. Quero lembrar aqui que o presidente Jair Bolsonaro culpou em vários momentos os governadores dos estados por essas altas gigantescas nos preços dos combustíveis. E o governador Romeu Zema, que historicamente é muito ligado, é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, chegou até a fazer uma crítica bem importante. Ele disse que o presidente estava tentando empurrar para os estados algo que era um problema dele. Não com essas palavras, mas sim o governador Romeu Zema chegou a fazer essa crítica a essa postura do presidente Jair Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele deu uma recuada depois e acabou anunciando um congelamento do valor do ICMS cobrado sobre o preço do diesel. E aí então ele adotou essa medida, mas mesmo assim parece que não teve lá tanto impacto assim, porque como eu disse aqui, esse levantamento do site Mercado Mineiro mostrou que ao longo de 2021 o diesel aumentou 41%. Foi a partir de outubro que o preço do diesel, aliás, o preço do ICMS cobrado sobre diesel foi congelado, mas até ali então, meados de novembro, a gente não tinha sentido ainda todos esses impactos. E claro, como eu disse, Elias, todo esse aumento no preço dos combustíveis vai parar no bolso do consumidor em todas as esferas, seja para qualquer tipo de produto que você vá comprar ou comprando mesmo os próprios combustíveis.
Elias. Sem dúvidas, Laura. Eu lembro que durante muitos programas, muitas vezes eu falei aqui que a questão toda que fica também pra gente é qual é a responsabilidade de cada um nessa situação. Afinal de contas, em muitas cidades, em muitos estados, na verdade, o ICMS não muda há muitos anos. Então, como é que uma alta constante no preço para o imposto que sempre esteve o mesmo, né, durante muito tempo esteve igual, como é que essa alta poderia ser culpa do ICMS apenas? São muitos impostos, é muita mudança que foi feita também durante todo esse período eleitoral, não somente esse período desse ano, né? Como também outros anos anteriores, inclusive a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu lembro que eu disse o seguinte, Laura, não é uma responsabilidade apenas falar o discurso, né? A gente via discurso no presidente, víamos discurso no governador, mas a gente não queria apenas o discurso. O discurso serve para a imprensa que está aqui, cobrando as autoridades, de você que nos acompanhou durante todo o ano. A gente queria era ação, a gente queria que alguém pudesse resolver aí essa situação, até porque eles nos governam, então caberia a eles também nos dar soluções. Ricardo, e na Zona da Mata? Juiz de Fora é uma das cidades também onde o aumento do combustível foi sentido de forma muito forte, né? Conta um pouquinho pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, Elias, Laura, Sabrina, boa noite a todos. Não é só o ICMS, você tem o PIS e o CONFINS também, que são impostos aí que trazem uma sobrecarga muito grande no pagamento desses combustíveis, e isso acaba afetando ainda o valor. O que precisa ser feito, e que a gente observou aqui na Zona da Mata, que é uma região, inclusive, cortada por rodovias federais, rodovias importantes do estado, manifestações que aconteceram aí, principalmente na BR-040, BR-116, você teve aí uma mobilização muito grande de caminhoneiros. Não foi aquela mobilização que a gente viu no governo anterior, mas quando você começa a perceber que há uma insatisfação de uma categoria que se rebelou de uma forma muito intensa há 2, 3 anos e agora retoma de novo as estradas e ameaça com novas greves e paralisações, é um novo sinal de alerta que precisa sempre estar ligado. E essa categoria tem se reunido constantemente, aliás, essa categoria tem tido uma enorme abertura com esse governo, ela tem um alinhamento político também, inclusive, com esse governo, o que na teoria poderia facilitar as conversas, mas o que se percebe é que essa insatisfação ela vem crescendo, e aquele movimento que estava a favor hoje já não se percebe tanto apoio assim por parte dessa categoria, a dos caminhoneiros, esses transportadores que passam aí a vida cruzando estradas, cruzando o Brasil, e tem enfrentado uma dificuldade enorme para deslocar e distribuir os seus produtos, porque de um lado tem também, e aí a gente precisa tocar nesse assunto, não é só combustível, de um lado tem também a pressão das empresas, a pressão daquelas pessoas que contratam esses caminhoneiros, que querem que sua carga chegue até o local, que também cobram alguns itens desses trabalhadores, e aí ele já vive sufocado de um lado, e o governo de outro, ele fica, claro, imprensado, e aí vem a manifestação, vem a greve, e a gente percebeu isso muito aqui, em Minas Gerais, mais do que nunca, a gente tem que lembrar isso, é a maior malha viária do Brasil, né? Você tem aqui o maior número de quilômetros em estradas, e isso também reflete bastante no movimento muito forte. A categoria aqui em Minas Gerais ela é muito unida, e tem dentro da federação que fica na capital Belo Horizonte uma força, né, muito grande até para pressionar o governo nessas ações que o governo tem tomado em relação aos combustíveis. O que se percebe é que 2022 vai ser um ano eleitoral, um ano forte politicamente, e eu não me surpreenderia se já agora no início do ano, nesse primeiro trimestre pelo menos, essa categoria voltasse a se manifestar, já pensando em outubro do ano que vem nas eleições, Elias. Excelente, Ricardo. E durante o ano eu falei muitas das vezes também aqui, durante o Diversa em Rede, sobre as pessoas largarem o carro em casa muitas das vezes para caminhar. Sabrina Silva, aí no Campo das Vertentes, você caminhou muito com esses aumentos? Conta pra gente, uma boa noite para você.
Boa noite, Elias, Laura, Ricardo, boa noite para todos. O que mais nós fizemos aqui foi praticar assim, um exercício físico por conta, né, da retenção, do lado financeiro, que pesou muito. A nossa geografia aqui, Elias, não favorece muito não, né? Mas o nosso bolso falou mais alto. Porque aqui nós tivemos um aumento, né, refletido, como em todas as cidades da região, mas sentimos muito porque não foi só nas bombas, ou seja, na hora de abastecer o veículo que a gente sentiu nesse ano de 2021. A projeção para 2022 ainda não sabemos, está tudo muito no escuro, mas pelo menos para esse finalzinho de ano, o que a gente teve foi um saldo negativo da gasolina, aqui chegando a R$7 e pouquinho. Isso pra gente é muito alto mesmo, porque nós temos produtores aqui que precisam, que trabalham, que dependem do transporte para poder levar os produtos para a mesa aqui da população. A nossa região, como eu sempre falei ao longo do ano, é totalmente agrícola, são de pessoas que trabalham, que dependem, né, do combustível, que dependem de uma mão de obra, de um funcionário que se desloca para chegar até a produção, e com isso ficou mais caro para se produzir, ficou mais caro para poder mandar esse produto para o supermercado e, é claro, foi sentido por todos nós. Durante esse ano, o que a gente mais teve foi a apreensão em relação a essas greves todas, esses anúncios de aumento dos combustíveis. Aqui na nossa região, por exemplo, quando foi anunciado uma segunda greve ou uma terceira greve ou aquela confusão toda que os caminhoneiros queriam paralisar, queriam chamar a atenção, e com razão, porque esses aumentos realmente estavam abusivos no bolso deles, correram para os postos de saúde, para os postos de combustível, refletindo na saúde, inclusive, de quem estava aqui do outro lado. Porque esse desgaste realmente, Elias, ele trouxe para a nossa região um peso muito grande. Então, resumindo, que esse ano de 2022 seja melhor para todos nós, principalmente para os produtores, caminhoneiros aqui da nossa região, que dependem desse preço, né, digamos assim, mais solidário, para que possam desempenhar o seu trabalho. Muito bem lembrado, Sabrina. A gente espera realmente aí que agora, com este ano que se inicia, as coisas comecem a melhorar, pelo menos economicamente. A gente sabe que com a pandemia não foi fácil, mas temos também que ser, claro, exemplos para o mundo de como é que se resolve problemas como estes, né? O dólar nas alturas, o problema dos combustíveis também não afetou só o Brasil, mas será que realmente o nosso povo, com tanto sofrimento, com tantos aumentos, não podíamos estar aí também discutindo outras formas, então, de cálculos em relação aos combustíveis? Enfim, muitas questões ainda que não conseguimos responder, mas a gente espera que no próximo ano sejam questões esclarecidas. E a gente vai falar daqui a pouquinho com os nossos correspondentes sobre o preço dos alimentos. Os aumentos consecutivos da carne também impactaram demais o país durante todo o ano. A gente volta já já. Estamos de volta e seguimos discutindo sobre as dificuldades econômicas registradas nas regiões. O impacto da inflação foi grande nos alimentos. Quase tudo aumentou de preço: o arroz, feijão, óleo, hortifrutis, sem falar das carnes. Foi preciso criatividade para comer. Para muita gente foi um ano de muitas substituições. Os famosos churrascos dos finais de semana estão saindo cada vez mais caros para os consumidores, graças ao aumento dos preços das carnes no Brasil, consequência da alta da inflação no país. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a prévia da inflação oficial brasileira, a alta chegou a 1,14% em setembro, o maior patamar do ano. Com o resultado, de acordo com o IPCA, a prévia da inflação oficial acumula taxas de mais de 7% no ano e de 10% em 12 meses. No setor alimentício, as consequências dessa alta da inflação impactaram e muito nos preços das carnes. O IPCA mostrou que a carne vermelha, por exemplo, acumulou o índice de mais de 8,5% em 2021. O que poderia ajudar a diminuir o valor da carne bovina foram os 2 casos de vaca louca confirmados em Minas Gerais. Eles causaram a paralisação nas exportações do produto para a China e fizeram com que o preço do produto no atacado diminuísse. Mas a queda ainda não foi repassada para os consumidores. Pelo visto, os brasileiros vão continuar a pagar caro pelo bom e velho churrasco.
Pois é, não é fácil, é uma situação realmente difícil que nos trouxe muitos problemas durante todo o ano. Para falar sobre isso, eu quero mais uma vez chamar aqui os nossos correspondentes para a gente bater um papo sobre esse assunto. Ricardo Ribeiro, tudo esse ano subiu de valor, né? Infelizmente, a alimentação também foi sentida de forma rigorosa. Eu lembro de algumas reportagens que nós fizemos onde as pessoas já estavam substituindo a carne por ovo ou outro produto que fosse mais básico, né? Que fosse mais fácil de comprar. A carne também sumiu do prato aí na Zona da Mata. Conta pra gente. A gente tem dois lados dessa história. Primeiro, vamos ao lado que você está colocando aí, está destacando, que é essa dificuldade em comprar carne, em consumir carne. De fato, ficou muito mais difícil esse ano de 2021 o consumo, pelo preço alta, muito forte, pesada. Então, aquele hábito, que já não era tão habitual assim, né? Você comer carne todos os dias, já há algum tempo não tem sido assim. Não é só pela dificuldade de você não almoçar em casa todos os dias ou ter essa dificuldade de se encontrar dentro da sua residência com a sua família. É a dificuldade mesmo de comprar carne para você consumir ela todos os dias. Isso já de um bom tempo para cá já estava difícil, já é difícil. Então o que você percebeu foi um aumento desse problema agravado agora em 2021 com um índice inflacionário. Aqui na Zona da Mata, ainda estou nesse primeiro lado da história. Isso a gente percebe no consumo, né, das pessoas nas ruas, no hábito alimentar. As pessoas de fato trocaram a carne e buscaram outras opções. Você citou o ovo, outras opções estão sendo utilizadas também pelas pessoas para tentar minimizar esse impacto. O frango é uma delas, né, uma carne mais acessível, ainda que o frango também tenha aumentado nos últimos anos. Você tem agora, nesse final de ano, o preço exorbitante do peru, que chegou aí a um patamar muito alto e criando uma nova dificuldade num período em que as pessoas estão acostumadas a se reunir, a fazer uma ceia bacana com a família toda, bem diferente do ano passado, quando a gente estava mais distante. Agora a gente tem um cenário diferente, mas mesmo assim existe essa dificuldade. E o outro lado da história, e aí a boa notícia pelo menos, é que você tem aqui na Zona da Mata um aumento de investimentos nesse setor. A Zona da Mata é muito forte na suinocultura, aquela região ali próxima a Viçosa, tem uma força muito grande, né? Uma atividade muito forte dentro da sua base ali de indústria, de economia, e isso a gente tem percebido que de fato tem aumentado aqui na região também próxima a Piraúba, Rio Novo. Você tem ali fazendas e fazendeiros e pecuaristas que trocaram o gado de leite pelo gado de corte, incentivados pela exportação. O IMA tem trabalhado, o Instituto Mineiro de Agropecuária tem trabalhado na conscientização desses produtores, a vacinação, que é muito importante, né, para que o gado tenha o seu ciclo de vida e tem incentivado também, e já que ajuda de outros órgãos, como a própria Emater, incentivado esses produtores a melhorarem, né, as condições aí de cria, da criação desses animais para trabalhar com o mercado externo. Há alguns fatos que têm atrapalhado um pouco, e a vaca louca é uma delas. A gente teve um caso lá em Belo Horizonte que acabou provocando aí um desequilíbrio comercial de novo, por conta da dificuldade em exportar carnes. A China, por exemplo, de novo fechou as portas para o Brasil, mas as associações, enfim, as próprias prefeituras têm trabalhado no sentido de orientar esses produtores. E o que a gente tem percebido nesse outro lado que eu estou destacando aqui é uma nova economia que vai se fortalecendo aqui na Zona da Mata, na criação do gado de corte, incentivado, claro, pelos preços que estão bem convidativos para que esses produtores possam ganhar com a carne, ao contrário do leite, que eles continuam passando a mesma dificuldade histórica. O leite é um produto que pouco acrescenta financeiramente para o produtor rural, continua sendo assim. Ele praticamente troca 6 por meia dúzia produzindo leite, e está vendo no gado de corte uma opção para ter uma renda um pouco melhor. Elias. Sem dúvidas, Ricardo. Eu quero chamar também agora a Sabrina para a gente conversar sobre um assunto importantíssimo, porque não foi apenas no aumento das carnes. Nós tivemos também outras questões. Nós tivemos também o óleo, o arroz, feijão.
Sabrina, foi tanto aumento esse ano que eu não sei como é que a gente conseguiu aguentar aí, né? A pressão, muitas das vezes, ganhando tão pouco, né? Por Deus, né, Elias? Vou te contar, o que nós mais tivemos foram aumentos e que chegar no supermercado, cada dia o produto está num valor. E para quem é, né, quem não é, por exemplo, o arrimo de família, responsável pelas despesas de casa, também sentiu isso. Aqui na nossa região não foi apenas, como o Ricardo bem colocou aqui pra gente, um índice inflacionário. Nós tivemos aqui vários problemas naturais que desgastaram nossa produção, que refletiu no mercado e que refletiu também no bolso, ou seja, produtor, mercado e consumidor. Passamos esse ano de 2021 com várias fases negativas aqui na vida do produtor. E eu falo isso porque aqui a gente é um dos maiores exportadores de hortifruti granjeiros. Tivemos problema com geada, tivemos problema com a seca, e isso fez com que os produtos aumentassem, porque o produtor tem que tirar de onde? Ele tem que pagar os insumos dele. Tudo ficou muito caro para ele e ele teve que, claro, para continuar produzindo, aumentar o preço dos seus produtos. Então essa substituição de carne por ovo, por outro produto, isso foi necessário na nossa mesa, mas e o produtor? Foi um dos mais prejudicados com isso tudo. O leite, por exemplo, nós tivemos um gado aqui que perdeu totalmente isso, a produção de leite, produtores que tiveram prejuízos nesse sentido por conta da seca. E isso encareceu a vida do produtor, que tem que tirar de algum lugar justamente porque ele investiu naquilo. Então, assim, Elias, foi um ano muito difícil. A cesta básica, por exemplo, pra gente aqui refletiu demais, nós tivemos um aumento muito grande. Se antes a gente chegava com R$100, teoricamente, no supermercado, a gente não consegue sair com uma sacola. Então nós falamos isso aqui no decorrer do nosso Diversa em Rede de 2021, de quantos aumentos nós tivemos e que refletiu também nas secretarias de assistência social em toda a nossa região. Porque se a gente fizer uma conta de todas as cidades aqui da região Campo das Vertentes, das 36 cidades, se juntarmos todas as cidades, teve um aumento expressivo no número de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de pessoas que não conseguiram se manter. E não é essa substituição que a gente está falando sobre carne e ovo, é ter o que comer mesmo, o essencial. Então foi muito difícil. Então essa rede que nós tivemos aqui de aumento entre produtor, mercado e consumidor, com certeza pesou muito no nosso bolso. Esperamos nós que 2022 consigamos aí pelo menos buscar alternativas, saídas, ter mais investimento nesse setor, principalmente agrícola, para a gente não sentir tanto. E é claro que o tempo colabore conosco para que não tenhamos perdas também, né? Porque essa geada e essa seca, tudo muito ao extremo, fez com que nós também tivéssemos muito prejuízo aqui na nossa região, além, claro, dos aumentos inflacionários. Elias. Bem lembrado, Sabrina. Eu me recordo também que era muito difícil, tanto para quem produzia, né, que precisava também estar aí com esses aumentos absurdos. Nós tivemos muitas questões em todo o estado. Tivemos também a questão de casos de vaca louca também, que repercutiram negativamente, não somente aqui no Brasil, como também no mercado na China. Sofremos embargos, ou seja, foi um ano em que a economia, e principalmente voltada para os alimentos, deu sinais o tempo todo de que alguma coisa precisava ser feita, né? E me chamou muita atenção também, durante todo este ano, o número de pessoas realmente em situação de pobreza e fome, não é? São várias as reportagens mostrando número de aumento de pessoas em situação de rua, as instituições e ONGs, nós sempre dizemos aqui isso, e a gente quer reforçar agora também, nesse próximo ano que inicia, a importância da valorização de instituições que fazem trabalhos assistencialistas, né? Sejam eles ONGs, sejam eles voltados também para o meio religioso, enfim, são muitos os projetos e os trabalhos daqueles que constroem uma sociedade mais digna para aqueles que têm fome. E claro, quem tem fome tem pressa, então a gente também espera que no próximo ano sejam problemas, um ano eleitoral, que cheguem também ali ao consenso das nossas autoridades, que é preciso olhar com muita urgência e não apenas com assistencialismo, né? Essas pessoas precisam mudar de vida e não é fácil, né? Se olhar na geladeira e não ter o que comer. Ricardo, muito obrigado. Sabrina também, tivemos um probleminha com o sinal da Laura, mas daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E no próximo bloco nós vamos falar sobre os auxílios emergenciais, as mudanças e também impactos ao longo de todo o ano. É um instante só, fique com a gente.
Já estamos de volta. E desde abril deste ano, o governo estendeu o pagamento das parcelas do auxílio emergencial. O programa foi finalizado no ano passado, após 9 meses de benefícios. Mas com a chegada da segunda onda no Brasil, foi preciso retomá-lo com alguns ajustes. Vamos relembrar. Desde abril deste ano, o governo estendeu o pagamento das parcelas do auxílio emergencial. O programa foi finalizado originalmente no ano passado, depois de 9 meses de benefícios, mas foi retomado com a chegada da segunda onda da pandemia no Brasil. Em 2021, a Caixa Econômica Federal auxiliou mais de 39 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O último depósito foi feito no final de outubro. As parcelas variaram entre R$ 150 a R$ 375, dependendo da situação financeira de cada grupo familiar. Desde a criação da PEC emergencial, 44 bilhões de reais foram destinados aos 4 primeiros pagamentos deste ano. Já as 3 últimas parcelas tiveram um custo de aproximadamente 21 bilhões, de acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Parte deste valor foi disponibilizado através da abertura de um crédito extraordinário. E além do benefício nacional, o governador Romeu Zema também realizou este ano o pagamento de um auxílio específico para os mineiros. O valor recebido por cada família foi de R$ 600. Mais de 1 milhão de lares foram beneficiados pelo recurso e o valor total do repasse ultrapassou os 600 milhões de reais. Olha, realmente não foi fácil. Esses auxílios serviram para ajudar muitas pessoas, inclusive com várias lojas fechadas. Ricardo Ribeiro, a gente sabe que o comércio sofreu bastante, mas os pequenos comerciantes também, né? E com o auxílio emergencial acabou que não somente eles, mas aqueles também que estão aí abaixo da linha da pobreza também tiveram direito a este benefício, que, claro, não atendeu a todos aqueles que precisavam. Tivemos muitos relatos também de pessoas em situação de rua que não receberam, pessoas que não estavam trabalhando também, problemas com CPF, enfim, isso acontece, a gente sabe, é um sistema também que foi criado de forma emergencial, mas que com certeza fez a diferença, não é isso mesmo, Ricardo? Qualquer auxílio faz a diferença para quem vive na pobreza ou na extrema pobreza. Então, quando você tem aí um auxílio gás, um auxílio que te dê aí uma renda extra no final do mês, isso é muito importante. Ainda que você tenha que acompanhar, né, e o governador Romeu Zema fez um comentário que provocou muita polêmica, dizendo que esse auxílio, ou boa parte dele, seria utilizado num bar pela pessoa que iria receber. Isso, de fato, provocou um mal-estar muito grande, inclusive dentro do próprio governo de Minas, com esse comentário feito pelo governador. Mas aí já é uma outra questão que cabe à pessoa que vai receber o auxílio você ter aí a consciência, né, de como você vai utilizá-lo. Especialmente se você tem uma família, se você tem outras pessoas para sustentar. Mas, de fato, isso para os municípios isso é muito importante, porque é mais dinheiro que está chegando nos municípios, é dinheiro que vai circular nesses locais, principalmente nos pequenos municípios. E hoje você tem, dos 853 municípios mineiros, mais de 800 são municípios aí com baixo número de habitantes, e qualquer dinheiro que chega nesse município vai beneficiar muito ali o comércio local, a própria prefeitura, que sobrevive do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Agora, esse auxílio ou esses auxílios, ele tem um custo. Ele não sai dos cofres públicos de graça, até porque o governo, como bem disse aí na reportagem, o governo precisa tirar esse dinheiro de algum lugar, ou de um crédito que precisa ser reposto, ou do corte de orçamentos. E aí alguém acaba pagando por isso, ou a saúde, ou a educação. Enfim, há um custo muito alto, e quanto mais você vai auxiliando as pessoas com esse dinheiro, mais dinheiro você vai ter que dispor do orçamento. Aí você vai dizer, mas o governo tem de onde tirar. Sim, tem de onde tirar, porque você criou no Brasil, nos últimos anos, um ambiente muito favorável, né, para você ter aí reservas, e hoje o Brasil conseguiu, durante um bom tempo o Brasil conseguiu isso, até se reequilibrar aí a partir do final dos anos 1990, com o presidente Itamar Franco, depois o presidente Fernando Henrique em diante, você conseguiu manter uma linha aí de recuperação fiscal no país. Mas ainda é um país que depende muito do mercado externo, que depende muito da oscilação
do mercado europeu, do mercado norte-americano, do mercado asiático. E quando você tem um desequilíbrio que a gente está percebendo esse ano aí, provocado por uma pandemia, aí é um recurso que você tira de um lado, vai tirando o outro recurso. Você já teve recursos utilizados ano passado no auge da pandemia, você prolongou esses recursos agora em 2021. Chega uma hora que o governo não aguenta e não tem mais de onde tirar esse recurso e começa a fazer cortes. É como eu disse. Agora, você tem aí, é claro que vou falar, mas o fundo eleitoral é de 4, 5 bilhões, por que não tira do fundo eleitoral? Sim, essa pergunta tem que ser feita para o seu deputado que você votou, que você escolheu, você deve questioná-lo o porquê que esse dinheiro não é retirado de lá, ou pelo menos parte desse dinheiro, que a gente está falando de valor bem maior do que esse aí. Com certeza, Ricardo. Eu acompanhei durante todo o ano também as questões voltadas para o orçamento secreto em Brasília, né, que foi muito questionado, inclusive, por ministros do Supremo, que é um valor absurdamente alto, que, na verdade, as pessoas não sabem onde é que está sendo investido, quem está recebendo esse dinheiro. Enfim, muito polêmico esse assunto, mas nós trouxemos ele aqui também nessas discussões, e o que me espanta é exatamente isso, né? A falta, às vezes, de ação de Brasília quando o assunto são as pessoas mais pobres e que estão precisando desses auxílios, e, claro, como eles também abrem os braços para quando são aliados, são planos de governo, quando são ações que, na maioria das vezes, não trazem impacto direto na vida de quem nos assiste. Agora, Sabrina, um outro assunto também que foi importantíssimo a gente lembrar é que lá atrás, quando ainda o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, o governo federal chegou também anunciando que o auxílio poderia ser de R$200, depois passou para R$300 e até que chegou finalmente no resultado de R$600, que foi aprovado juntamente com a oposição, que falou, o Rodrigo Maia mesmo na época disse, né, que se fosse algo menos de R$500 ele nem ia começar com as conversas com o governo. Esse dinheiro chegou, ajudou muitas pessoas. Como é que foi também aí no campo das vertentes? Conta pra gente. Elias, já que o nosso objetivo, né, nesse finalzinho de ano é fazer uma retrospectiva, devemos lembrar que o auxílio emergencial ou qualquer forma de auxílio que veio primeiro, veio no momento do boom da pandemia, pegou todo mundo, aquela febre de cadastro, todo mundo muito eufórico, querendo receber aquela quantia, indo para as filas dos bancos, o dinheiro caindo, muitas exceções, mas nós tivemos casos de pessoas que pegaram esse auxílio para poder fazer churrascos, comprar as coisas que queriam, não para prover o alimento para casa. Como eu disse, foram exceções, né, que foram exceções negativas nesse sentido, mas existem ainda casos que refletem até hoje, porque foi acabando aos pouquinhos o auxílio, foi diminuindo, aí é que vieram os reflexos negativos da pandemia. Aí começou a bater na porta o desemprego, vieram aí aumentos para fazer a compensação, o comércio voltou, a flexibilização deu a oportunidade de muita gente voltar e ter aí a abertura para fazer as compras, ir ao supermercado ficou muito mais caro, e aí, cadê o dinheiro? Cadê esse auxílio que tanto o povo precisava nesse momento principalmente? Aí começaram as secretarias através do governo federal, governo de estado, vieram os governos municipais a promover ações públicas, políticas públicas para dar assistência para as pessoas em situação de vulnerabilidade, que se eram 100, passaram para 300. Tiveram um aumento muito grande de pessoas em extrema pobreza ou em situação de pobreza. Famílias que começaram a receber auxílio natalidade, auxílio funeral, auxílio transporte, auxílios e mais auxílios e mais auxílios. Para conseguir esse auxílio, o valor era irrisório. Tanto é que nesse finalzinho de ano a gente sabe que o poder de compra do brasileiro não foi lá o que se esperava. Nós tivemos um reflexo muito negativo nas compras de final de ano, nas expectativas, justamente por causa disso. Porque esse valor foi uma reação dominó, né, Elias? Foi caindo, e quando o brasileiro mais precisava, não tinha um valor para ele lá. Tivemos muitos problemas no decorrer do ano, pessoas que não precisavam receber o auxílio, que receberam, tirando o dinheiro daquelas que realmente precisavam. Resumo da ópera, né? O dinheiro não chegou para quem precisava. Agora vamos esperar aí positivamente o ano de 2022 para que realmente políticas públicas sejam feitas, não por ser um ano de eleição, mas porque o povo realmente vai precisar.
Assim a gente espera, essa esperança que temos, Sabrina. Agora eu quero aproveitar para destacar o seguinte: se foi difícil no interior, como nós temos aqui no Campo das Vertentes, na Zona da Mata, imagina na capital. Para isso eu quero também chamar aqui para a nossa conversa a Laura Marques. Laura, na Grande BH o auxílio, apesar do valor baixo, também fez a diferença na vida das pessoas. Conta pra gente. Sim, o auxílio emergencial foi absolutamente necessário nesse período de pandemia, porque só muito recentemente que todos os setores puderam voltar a funcionar, né, Elias? Então, aquela população, principalmente, que não está nos empregos formais, por exemplo, para a gente pensar, os catadores de material reciclável, né, população de rua, pessoas que dependem da circulação, né, de pessoas nas ruas da cidade, né, para conseguir algum dinheirinho, algum trocado ali, foram as mais impactadas, né? Então, de fato, o auxílio emergencial entregue pelo governo federal foi absolutamente essencial para a sobrevivência de muita gente. E aí a gente está falando do mais básico possível, que seria mesmo se alimentar, né? Sobreviver mesmo. E aí, Elias, o governo estadual e também a Prefeitura de Belo Horizonte anunciaram ao longo de 2021 o pagamento de auxílios específicos vindos então do Estado e do município, porque do governo federal a gente teve esse período em que o valor foi pago, né, foi entregue, mas mesmo assim, o que os municípios e o governo do Estado perceberam é que essas pessoas ficariam desamparadas ali num período de transição, sem nenhum tipo de benefício, né? Porque de fato a pandemia não tinha acabado ainda de fato, na realidade, né? E aí então os impactos financeiros ainda eram muito grandes. Então, o governo de Minas Gerais anunciou o auxílio emergencial mineiro e a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o auxílio BH. Ambos esses benefícios começaram a ser pagos ao longo de 2021, que foram muito necessários, né? Que de fato foi algo que foi aprovado pelo município, pelos deputados estaduais para realizar esse repasse, porque foi percebido que a população ainda não conseguiu retomar os índices, né, digamos assim, o apoio financeiro que tinha antes da pandemia, e esses valores têm sido entregues. Elias. Laura, seu sinal falhou um pouquinho no finalzinho, mas a gente conseguiu entender toda a mensagem, a questão dos auxílios que surgiram não somente no Brasil, como também no Estado. Não é fácil. E por isso que no próximo bloco nós vamos falar, inclusive, sobre o aumento da fome e também de pessoas que estão vivendo nas ruas. São muitos assuntos ainda para abordarmos no próximo bloco. Agora, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações para você. A pandemia trouxe a crise. Com a economia parada, muitas empresas fecharam as portas. Outras tiveram que dispensar funcionários. Sem trabalho e sem renda, vieram as dificuldades financeiras. A população de rua aumentou e a fome se tornou parte do dia a dia de muitas famílias. Um ano difícil para muita gente. O Brasil registrou um aumento no número de desempregos desde o início da pandemia. E com isso, mais pessoas passaram a viver nas ruas. Um estudo realizado pela PUC do Rio mostrou que 85% das crianças e adolescentes que vivem em situação de rua são pretos ou pardos, um número que reforça o racismo estrutural e a desigualdade social do país. O levantamento aponta ainda que 60% destes jovens frequentam as escolas, mas o acesso à alimentação ficou ainda mais difícil no período em que os ensinos presenciais estiveram suspensos. De acordo com um relatório divulgado pela ONU no mês de julho, 14 milhões de habitantes da América Latina e do Caribe passaram fome em 2020. O constante aumento no preço da gasolina também contribuiu para que famílias em situação de vulnerabilidade não tivessem condições de pagar pelo gás de cozinha. Com isso, aumentaram as medidas alternativas de substituição do produto, algumas delas trazendo sérios riscos para a saúde, como, por exemplo, o uso do álcool e do carvão, que foram responsáveis por gerar incêndios e também mortes no país nesses últimos meses. Olha, muito triste, né, a gente pensar que até então a gente já falávamos muito, né, sobre o país que antes saiu da fome e agora vê situações como essas acontecendo.
Ô Sabrina, eu lembro que uma matéria que a gente trouxe aqui mostrava comerciantes em São Paulo colocando alarme em pacotes de carne ou então colocando o pacote de carne apenas com preço para que as pessoas pudessem pagar e colocar a carne apenas quando chegasse lá no caixa, né? Foi uma situação que me chocou bastante, chamou a atenção. Eu queria saber como é que foi aí também para vocês no Campo das Vertentes e se a população em situação de rua também aumentou neste período. Elias, é assustador, né, a nossa situação. Eu falo que porque a nossa realidade não mudou não. Durante todo esse ano nós tivemos muita dificuldade e agora nesse finalzinho de 2021 esse reflexo meio que pesou. Mas ainda tem a esperança na gente de que 2022 será melhor. Bom, aqui na nossa região, apesar de termos aqui um aumento nesses auxílios, por exemplo, que dava passagem para moradores em situação de rua, para retorno para as casas e outros auxílios que nós já comentamos, a nossa população em situação de vulnerabilidade aumentou demais. Os moradores de rua, inclusive, que são aquelas pessoas que ora ficam aqui, ora ficam em Barroso, em Carandaí, eles são assim um público que realmente já estão ali. A situação deles é aquela, aumentou sim porque muita gente ficou desempregada, aconteceu aquele boom da pandemia toda, mas em situação de rua, a nossa realidade aqui, eles foi assim, para quem já estava em situação de rua, continuou em situação de rua precisando de amparo, porque eles dependiam muito de recursos da população que não tiveram esses recursos para passar, então auxílios tiveram que ser canalizados, digamos assim, para eles. Agora, o que pesou realmente aqui foram as famílias que precisavam de ajuda e que os gestores públicos não conseguiram, né, em primeiro momento, dar esse suporte para elas, aumentando assim a necessidade e apelando para as organizações não governamentais. Então aqui o nosso papel é falar inclusive desse trabalho que é feito por essas associações, organizações, entidades que ajudaram a suprir essa demanda das pessoas que não tinham o que comer em casa. Então são organizações e associações que montaram cestas básicas, que pagaram contas de água, que pagaram contas de luz, que fizeram aí o sustento de várias famílias. Nós tivemos aumento aí no botijão de gás, por exemplo, que encontramos família cozinhando em cima de lajotas. Isso foi uma situação muito preocupante, muito assustadora aqui para a nossa realidade. Pessoas que precisavam de ajuda emergencial, ajuda urgente naquele momento ali, porque estavam com 5 filhos em casa, cadê auxílio e cadê a comida no prato? Então nós tivemos auxílio dessas associações, organizações e no final das contas esperamos nós que continuemos com o coração solidário para acolher as pessoas que realmente precisem e que as prefeituras, que o Estado e que o governo aumentem esse poder de compra da população, porque nós não queremos em 2022 ver situações como a que você citou aqui, Elias, de São Paulo, de ter essa humilhação, essa perda de dignidade na hora de comprar o pão de cada dia. É realmente uma situação preocupante, mas que nós devemos ainda manter a esperança de que teremos dias melhores. Preocupante e lamentável, Sabrina. Às vezes eu me pergunto, né, se a nossa classe política anda de carro, percebe como é que estão as nossas estradas, percebe também o aumento da população em situação de rua em várias cidades e sabe o que é passar fome, né, que é o principal assunto aqui deste bloco. Ô Ricardo, e aí em Juiz de Fora, na Zona da Mata, aumento também da população em situação de rua foi sentido? Aqui você teve, além de todos esses ingredientes, a chegada de venezuelanos em Juiz de Fora. Eles foram chegando aos poucos, buscando aí refúgio, buscando um local para retomar a vida, já que a situação na Venezuela é muito ruim de todos os pontos de vista que você imaginar, do ponto de vista político, da pandemia, de infraestrutura para essas pessoas terem um mínimo de dignidade de vida. E aí muitas acabam fugindo, né, buscando outros países, até pela questão do Brasil, a proximidade, eles buscaram aí o Brasil e acabaram descendo aí para o Sudeste, onde há uma região que eles acreditam que seja Sul e Sudeste, né, as duas regiões onde eles possam tentar a vida e ter uma sorte melhor do que em outras do país. E aí a gente teve a presença de venezuelanos que chegaram, foram acolhidos,
muitos permanecem na cidade, outros acabaram seguindo outro caminho. Mas agora é um ponto importante, é claro que essas pessoas, houve um aumento, isso é perceptível, isso foge de qualquer dado estatístico, é só você andar na rua, você vai perceber, praticamente em cada sinal, essas pessoas se ocupando nos locais aí com caixas de papelão, com lonas improvisadas, transformando aí ruas, transformando marquises, baixo de marquises de casas improvisadas, residências improvisadas. Agora, muitas pessoas elas se recusam a ser ajudadas, isso é preciso deixar claro também. As prefeituras, algumas, boa parte delas tem feito o seu papel com as suas equipes lá de assistência social, chegam até essas pessoas, fazem uma abordagem, há equipes de abordagem especializadas que fazem esse trabalho, mas as pessoas, por um motivo ou outro, elas querem ficar na rua, elas não querem se sentir presas, não querem imaginar que elas vão ter que ser obrigadas a ir para algum local fornecido pela prefeitura e ter que ficar lá. Então, muitas, infelizmente, pessoas que estão na rua são usuários de drogas e é difícil você combater esse vício. E as prefeituras e as equipes de abordagem, elas não podem obrigar essas pessoas a saírem das ruas e não podem ser retiradas da força das ruas. Então o que a gente vê é um cenário, infelizmente, cada vez pior, cada vez mais dependente da ajuda das pessoas nas ruas e, enfim, essa ajuda inclusive é questionável. Alguns especialistas acreditam que a ajuda mais importante seria acionar as equipes da prefeitura, porque quando você vai dando uma moeda aqui, dando uma moeda ali, você torna aquela pessoa refém daquele local onde ela está. Então ela não vai sair se ela está recebendo moeda ali. Quanto mais moedas, quanto mais dinheiro ela vai recebendo, ela vai se fixar naquele local. E aí quando você chega uma equipe da prefeitura e quer tirar essa pessoa dali, ela fala, não vou sair, porque se eu sair, daqui a pouco chega uma outra pessoa e vai receber essa moeda que eu estou deixando de ganhar. Enfim, é muito preocupante, é muito triste, é um cenário desolador. O que você percebe nas ruas, nas periferias também, porque a gente está falando de centro e de outros pontos da cidade, mas é um cenário muito preocupante, porque as prefeituras estão com os cofres públicos combalidos por causa da pandemia, sem muitos recursos para ajudar essas pessoas. E aí o que se tem, infelizmente, o que se tem são entidades, associações, muitas sem fins lucrativos, que buscam auxiliar essas pessoas de alguma forma, ou fornecendo alimentação, fornecendo roupas, utensílios domésticos, de alguma maneira tenta ajudar. Mas como a quantidade é muito grande, nem sempre é possível fazer isso, Elias. Bem lembrado, Ricardo. A gente também sabe da dificuldade que os profissionais que trabalham na linha de frente, né, com pessoas em situação de rua, enfrentam no dia a dia, porque não é fácil essas abordagens. Realmente, a situação das pessoas que estão nessas condições também é complicada. Afinal de contas, você tem realmente um albergue que, na maioria das vezes, funciona apenas durante a madrugada e depois eles são jogados na rua de novo. Não é? Aí vem a questão da alimentação, que nem toda cidade tem um restaurante popular, tem outras questões também que infelizmente fazem parte. A política antidrogas no Brasil, ela é voltada para a segurança pública e não para a saúde pública, então a abordagem social nem sempre vai funcionar, não somente por uma questão de preparo dos profissionais, mas também por uma rede que realmente funcione. Afinal de contas, com certeza, há muitas pessoas que estão nessas condições e não precisariam estar. Como é que você hoje tem um auxílio de R$600, R$400, não importa, e quando você vai ver na prática, não dá para pagar nem sequer, às vezes, uma luz, uma água, uma comida, enfim. São muitas as questões. A gente espera que no próximo ano, pelo menos um pouco delas, ou para algumas pessoas, isso mude, né? Eu não tenho esperança de que as coisas aconteçam de um dia para o outro, como a gente tem visto, claro, em todo o mundo. Ricardo, muito obrigado. Sabrina, uma excelente noite para vocês. Amanhã a gente volta com a nossa retrospectiva, né, deste ano de 2021. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã o Diversa em Rede volta às 6 da noite com muito mais informação. Você pode rever as reportagens da edição de hoje através do nosso site diversa.tv e também acompanhar as notícias da Diversa pelas redes sociais, nos endereços que aparecem aí na sua tela. E se você tiver alguma sugestão também de reportagem ou quiser compartilhar alguma imagem com a gente, corre lá no nosso WhatsApp, que é o 329-9904-2664. Uma excelente noite para você e até amanhã.